Olá, meus amigos, continuando o estudo da lição número 9, falando sobre o custo da nossa salvação, ou a cruz e o custo do perdão. Quanto custou a salvação para o ser humano? Para o ser humano foi de graça, mas para Deus teve um custo muito grande, foi a vida do seu Filho. A expressão de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma expressão que causou uma dor profunda no coração divino, porque Deus não podia fazer nada para salvar o seu Filho que morria na cruz pelos seres humanos. Ou seja, essa expressão de amor de Deus reivindicou diante do universo tudo aquilo que o diabo havia falado contra Deus, que Deus não era amor, que Deus não era misericórdia, que Deus não era justiça. O que o diabo fez no céu foi dizer para os anjos e para os seres santos que era impossível servir a Deus. E agora, na cruz do Calvário, Jesus reivindicava para Deus o amor, a justiça e a misericórdia. Por isso que os conceitos do diabo estavam completamente derrotados ali na cruz do Calvário. Deus estava dando Jesus e fazendo um sacrifício de amor muito grande em favor da humanidade. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: pode ser que pela pessoa boa alguém se anime a morrer, mas pelo ruim, pelo mal, ninguém se atreveria a morrer por uma pessoa má. Porém, Jesus, sendo nós ainda pecadores, morreu a seu tempo por nós. Quando na Espanha, no ano de 1936, houve uma guerra civil, havia um forte, uma espécie de uma fortaleza na cidade de Toledo, que foi assim muito atacada pelos inimigos do governo. Ali havia um general que, por todos os meios, ele procurou manter a fortaleza intacta, porque a vitória da guerra dependia daquela fortaleza. Os inimigos, durante mais de 30 dias, tentaram ali, atacar a fortaleza sem sucesso, até que finalmente os inimigos aprisionaram o filho do comandante, que estava protegendo a fortaleza. Pois eles então, para mostrar que não era um truque, eles telefonaram para o general e disseram: general, nós temos conosco aqui o seu filho, entregue a fortaleza, abra os portões, senão mataremos o seu filho. Para provar que é verdade, ele vai falar com o senhor. E o moço então disse: meu pai, eles estão dizendo que me matarão se o senhor não entregar a fortaleza. Houve um profundo silêncio no outro lado da linha. O pai refletiu profundamente sobre a situação. Entregaria ele aquela fortaleza e colocaria em risco a integridade do seu país? Ou ele iria, assim, por amor ao seu filho, fazer o que os inimigos estavam pedindo? O pai estava num dilema. Iria proteger a fortaleza e o seu país, ou entregar a fortaleza e assim salvar a vida do filho? Depois de um longo silêncio, aquele general disse: meu filho, eu espero que você me entenda. Você deve morrer como um patriota. O filho disse: pai, eu entendo perfeitamente. Que Deus abençoe a Espanha. E então o pai disse: que Deus lhe abençoe, meu filho. Adeus, meu filho. Adeus, pai. O general foi para um canto assim, tranquilo, isolado da fortaleza, e ali, ajoelhado em oração, as lágrimas escorriam pelos dedos, enquanto ele ouviu o tiro que tirou a vida do seu filho. Mas ele não entregou a fortaleza, e através da fortaleza a guerra foi ganha. Tudo porque aquele pai resolveu sacrificar o filho em favor de uma causa muito nobre. Podemos dizer que Deus fez o mesmo para com o mundo diante do universo. Deus sacrificou o seu filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E agora o apóstolo Paulo vai escrever aos Hebreus e dar conselhos para que eles mantivessem a fé. E ele falando agora sobre Jesus Cristo como o grande sacerdote, nós temos aqui uma pergunta: como a Bíblia nos fala a respeito, assim, das atividades que Jesus faz no santuário no céu hoje? O que Jesus está fazendo no céu? Nós temos que ler Hebreus capítulo 8, verso 22 a 28, que diz o seguinte: e quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as coisas celestiais só se purificam com sacrifícios melhores do que os que eram usados aqui na terra.
porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, porém ele entrou no céu, onde agora ele comparece por nós perante a face de Deus. Nem também ele para a si mesmo ele se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote na terra fazia cada ano, quando entrava no santuário através do sangue alheio. Cristo não entrou muitas vezes no santuário, como o sacerdote na terra fazia através do sangue alheio. De outra maneira, seria necessário que Jesus padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo, se Jesus fosse parecido com os sacerdotes da terra. Mas agora, na consumação do século, Jesus uma vez só se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que o esperam para a salvação. Então, para a pergunta, de acordo com a Bíblia, o que Jesus está fazendo no céu? Resposta: Jesus está no santuário celestial e se apresenta diante de Deus e intercede por nós, apresentando o seu sangue como garantia. Ele se tornou o nosso fiador. Como as pessoas no tempo do Antigo Testamento, eles precisavam ir várias vezes durante o ano para oferecer sacrifício por si mesmo, eles estavam valorizando a questão do sacrifício e a questão do perdão. Para algumas pessoas custava muito financeiramente. Toda vez que pecava, a pessoa então acumulava alguns pecados e então ia diante do sacerdote, levava um cordeirinho e ali matava o cordeirinho e o sangue do cordeiro era então levado para dentro do santuário e era aspergido assim diante do altar ou da cortina, e assim o pecado da pessoa era transferido para dentro do altar simbolicamente. Então isso era necessário ser feito. E os sacerdotes, eles atuavam então nesse santuário como mediadores entre o povo e Deus. O santuário precisava, no entanto, ser purificado anualmente por causa dos pecados confessados. Quando a pessoa confessava um pecado, Deus, então, ele absorvia, ele ficava com esse pecado. De uma forma judicial, era isso que ele fazia. O pecado era transferido para dentro do santuário, então Deus se responsabilizava por aquele pecado. Uma vez por ano, era preciso limpar o santuário dos pecados acumulados. Então, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício por si mesmo, ele entrava no santuário, ele então entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca com os 10 mandamentos, onde tinha ali aquela figura dos 2 anjos, uma asa tocando a asa do outro anjo, e ali por cima, em cima daquela arca, Deus se manifestava numa forma de fumaça, a presença de Deus estava ali. Então, o sumo sacerdote, ele pedia a Deus perdão pelos pecados do povo. Ele então, simbolicamente, retirava os pecados do povo de dentro do santuário. No pátio havia 2 bodes. Um desses bodes era chamado bode Azazel, que representava Satanás. Então, o sumo sacerdote dizia: então, os pecados que estão dentro desse santuário e que Deus se tornou, assim, responsável por eles, na verdade, não pertencem a Deus. Esses pecados pertencem ao diabo. Então, o sacerdote fazia uma espécie de uma oração e transferia os pecados que estavam dentro do santuário para o bode Azazel, representando Satanás. Esse bode era levado para o deserto, para morrer no deserto sozinho, sem água, sem comida, sem nada. Esse bode representava Satanás. E, na verdade, prefigurava o que está no livro de Apocalipse, capítulo 20, onde diz que o diabo será amarrado nessa terra, preso por 1000 anos, sem ninguém para ele tentar. Então, esse bode, sendo levado para o deserto, representava Satanás, culpado pelos pecados de todo mundo, que era levado, então, para o deserto. E representava ali o diabo preso por 1000 anos, conforme diz o livro de Apocalipse, capítulo 20. No dia da expiação, Deus mostrava a justiça e a misericórdia ao mesmo tempo. Então, esse processual era chamado dia da expiação. Todo mundo se preparava. Todo mundo
colocava uma roupa limpa, sem nenhuma mancha, sem defeito. As pessoas então ofereciam um sacrifício em casa pela família. E eles então iam para ficar em volta do santuário, para verem o procedimento, o ritual do dia da expiação. A pessoa que durante o ano não buscava perdão, essa pessoa ela era eliminada do povo. Alguns morriam instantaneamente porque tinha que se apresentar diante de Deus de forma pura, consagrada, ter pedido perdão durante o ano, para que no dia da expiação a pessoa estivesse limpa no meio do arraial. Se porventura a pessoa não estava em condição, ou seja, a pessoa esqueceu, a pessoa havia, por exemplo, zombado, escarnecido, não quero, isso é besteira, esse negócio de matar cordeirinho, eu não vou fazer isso, eu não vou gastar meu dinheiro comprando um cordeiro para pedir perdão dos pecados. Essa pessoa estava zombando da justiça e da misericórdia divina. Então essa pessoa era eliminada no meio do povo no dia da expiação. Representa a nossa condição. Se nós olhamos para o Calvário e nós desprezamos aquele sacrifício, por isso o apóstolo Paulo diz, já não resta mais nenhuma forma de salvar uma pessoa que rejeita o sacrifício de Jesus, porque a única forma do ser humano se salvar neste mundo, diante de Deus, é através de Jesus. Se rejeitou Jesus, rejeitou o canal de salvação. Não tem como, Deus não criou nenhum plano B para salvar uma pessoa, tipo assim, eu não aceito Jesus, mas se eu der uma oferta grandona, eu consigo a salvação. Negativo. Sem o sangue não há remissão de pecados. Então o sangue de Jesus é a grande garantia de que Deus nos perdoa, nos aceita e vai um dia nos dar a vida eterna. Deus nos abençoe, que possamos meditar naquilo que Ellen White escreveu, está no livro em Meditações Matinais, do ano de 1983, na página 217, que diz o seguinte, postai-vos diante da cruz do Calvário e aprendei dela o custo da redenção. Custou a vida do Filho de Deus. Colocai-vos diante da cruz do Calvário e aprendei que o custo da salvação foi um custo muito alto. Custou a vida do Filho de Deus. Possamos meditar nessas palavras e valorizar assim o custo da nossa salvação. Foi um custo muito grande para Deus. Para nós foi de graça. Mas se a pessoa não valorizar aquilo que foi feito por si, não há como a pessoa se salvar. Um pastor diante da congregação fez uma pergunta, ele se debruçou sobre o púlpito, ele diz assim, vou fazer uma pergunta que está no livro de Hebreus 4,16, diz o seguinte, a pergunta é a seguinte, nem Deus pode responder essa pergunta, nem o diabo pode responder, nenhum anjo do céu consegue responder, nenhum santo consegue responder. A pergunta é a seguinte, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Não há como alcançar salvação se a pessoa rejeitar o sacrifício de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado por tuas santas bênçãos em nossa vida. Obrigado porque o perdão nos alcança. Custou muito para o Senhor. Para nós, através da graça, o Senhor nos oferece o perdão. Obrigado por isso. Agradecemos que a quarta-feira seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que a bênção do Senhor te alcance neste dia de quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.